Os Estados Unidos estão localizados na América do Norte e a Índia está localizada na Ásia. Joe Biden é o atual presidente dos Estados Unidos. Draupadi Murmu é a atual presidente da Índia. Washington, D.C. é a capital dos Estados Unidos. New Delhi é a capital da Índia. Os Estados Unidos têm um PIB de aproximadamente 26,85 trilhões de dólares, enquanto que a Índia tem um PIB de mais de 3,73 trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm um PIB per capita de 80.034 dólares, ao passo que a Índia tem um PIB per capita de 2.601 dólares. A exportação dos Estados Unidos é maior do que a exportação da Índia. Os Estados Unidos produzem mais energia do que a Índia. Os Estados Unidos possuem 5.244 unidades de armas nucleares, enquanto que a Índia possui pelo menos 164 unidades. Os Estados Unidos têm uma população de pelo menos 339 milhões de habitantes, enquanto que a Índia tem uma população de aproximadamente 1,39 bilhões de habitantes. A Índia possui mão de obra militar total disponível superior à dos Estados Unidos. A Índia possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior à dos Estados Unidos. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente na Índia é superior à dos Estados Unidos. O total de efetivos militares ativos disponíveis dos Estados Unidos é de 1.328.000 militares, enquanto que a Índia tem 1.455.550 militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis dos Estados Unidos é de 799.500 militares, enquanto que a Índia tem 1.155.000 militares. O total de força paramilitar disponível da Índia é superior ao dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem uma despesa militar superior à da Índia. Os Estados Unidos possuem uma dívida externa maior do que a da Índia. As reservas totais de divisas e ouro dos Estados Unidos são maiores do que as da Índia. O poder de compra dos Estados Unidos é superior ao da Índia. Os Estados Unidos têm uma força total da frota de aeronaves de 13.209 unidades, enquanto que a Índia tem uma força total da frota de aeronaves de 2.296 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras dos Estados Unidos é de pelo menos 1.854 unidades, enquanto que a Índia possui 606 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas dos Estados Unidos é de 896 unidades, em contraste com a Índia, que possui pelo menos 130 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte dos Estados Unidos é de pelo menos 957 unidades, e a Índia possui pelo menos 264 unidades. Os Estados Unidos têm uma força da frota de aeronaves de treinamento de 2.648 unidades, enquanto que a Índia conta com 351 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial dos Estados Unidos é de pelo menos 695 unidades, enquanto que a Índia tem 70 unidades. Os Estados Unidos têm uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 606 unidades, e a Índia possui 6 unidades. Os Estados Unidos têm uma força total de helicópteros de 5.737 unidades, enquanto que a Índia possui 869 unidades.
A soma total de helicópteros de ataque dos Estados Unidos é de 1.000 unidades, em contraste com a Índia, que possui pelo menos 40 unidades. Os Estados Unidos têm uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 4.657 unidades, enquanto que a Índia possui aproximadamente 4.614 unidades. Estima-se que os Estados Unidos têm uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 360.069 unidades. Por outro lado, a Índia possui aproximadamente 151.248 unidades. Os Estados Unidos têm uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 1.595 unidades, enquanto que a Índia possui aproximadamente 140 unidades. O número total de artilharia rebocada dos Estados Unidos é de 1.267 unidades, ao passo que a Índia possui pelo menos 3.243 unidades. Os Estados Unidos têm aproximadamente 694 unidades de lançador de foguetes múltiplos, enquanto que a Índia possui aproximadamente 702 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra dos Estados Unidos é de aproximadamente 472 unidades, enquanto que a Índia possui pelo menos 294 unidades. Os Estados Unidos têm 11 unidades de porta-aviões, enquanto que a Índia possui 2 unidades. Os Estados Unidos têm 9 unidades de porta-helicópteros, enquanto que a Índia possui 0 unidade. O número total de submarinos dos Estados Unidos é de 64 unidades, enquanto que a Índia possui pelo menos 18 unidades. Os Estados Unidos têm 75 unidades de destroyers, enquanto que a Índia possui 12 unidades. Os Estados Unidos têm uma força de frota de fragatas de 0 unidade, enquanto que a Índia tem 12 unidades. Os Estados Unidos têm uma força de frota de corvetas de 23 unidades, enquanto que a Índia conta com 18 unidades. Os Estados Unidos têm aproximadamente 5 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto que a Índia possui aproximadamente 137 unidades. Os Estados Unidos têm aproximadamente 8 unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto que a Índia não possui nenhuma unidade. Os Estados Unidos possuem cerca de 13.513 aeroportos, enquanto que a Índia possui um valor de 346 unidades. Os Estados Unidos têm 1.815 navios mercantes, enquanto que a Índia possui um valor de 1.801 unidades. Os Estados Unidos possuem 35 portos, enquanto que a Índia possui um valor de 13 portos. A força de trabalho da Índia é maior do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos contam com mais estradas disponíveis do que a Índia. Os Estados Unidos contam com mais linhas férreas disponíveis do que a Índia. A produção anual de petróleo dos Estados Unidos é maior do que a da Índia. Os Estados Unidos consomem mais petróleo do que a Índia. Os Estados Unidos possuem uma reserva de petróleo superior à da Índia. A produção anual de gás natural dos Estados Unidos é maior do que a da Índia.
Os Estados Unidos consomem mais gás natural do que a Índia. Os Estados Unidos possuem uma reserva de gás natural superior à da Índia. A produção anual de carvão da Índia é maior do que a dos Estados Unidos. A Índia consome mais carvão do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem uma reserva de carvão superior à da Índia. A superfície total dos Estados Unidos é maior em relação à da Índia. Os Estados Unidos têm uma fronteira terrestre menor em relação à da Índia. A Índia tem uma costa marítima menor em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais hidrovias do que a Índia.